do coração. Mas é preciso que seja a funcionar como deve ser, como é normal. E, em algumas ocasiões, nem sempre, quando nascemos, temos as nossas artérias, as nossas veias, tal e qual conforme vem descrito nos livros de anatomia. O professor Roncon de Albuquerque hoje traz-nos uma prenda de Natal, que é mais uma lição. Mais uma lição. É a continuação da lição anterior. Exatamente. Nós estávamos a abordar o tema das malformações vasculares, quer dizer, e disse isto para fazer um breve resumo. São meninos para aprender agora. Dissemos que realmente quando se nasce, às vezes nasce com algumas alterações vasculares que são chamadas malformações vasculares. Elas conhecem-se logo à nascença. Praticamente, quase todas elas. E por isso é que nós dizemos que o diagnóstico é quase sempre clínico. Mas é preciso não confundir essas malformações que são graves, suscitam grande tratamento e tratamento complicado, de uns hemangiomas, eu já disse outra vez, hemangiomas infantis, que são facilmente tratáveis e que muitas vezes desaparecem mesmo ao fim, exatamente ao fim de alguns anos. Pode traduzir, não só para estas crianças, mas para os nossos telespectadores, que menos conhecimentos tenham sobre esta matéria, o que é que são malformações vasculares? Estamos Exatamente. a falar de quê? Veias, artérias e linfáticos. Linfáticos são outros, são os capilares, na verdade, que transportam a linfa. A linfa é um líquido branco, esbranquiçado, não é verdade, que portanto, também vai ao coração e é portanto, de aparência líquido branco, não é verdade, que também, se esses capilares forem, se nascermos com obliteração desses capilares, nós temos aquilo que nós chamamos um linfedema. O linfedema, quando é congénito, também para a circulação sanguínea. Exatamente, é uma das malformações vasculares. Portanto, nós chamamos a doença de Milroy. Que é unilateral, e nós já vimos temos imagens disso. Mas as piores malformações vasculares são aquelas que resultam de alterações vasculares a nível arterial e venoso, muitas vezes com fístulas arteriovenosas. Essas são muitas vezes muito complicadas de tratar. Nós vamos ver que há umas que nós chamamos de baixo fluxo, não é? E outro de alto fluxo. Essas de alto fluxo é que devem ser muito bem investigadas. Aí não interessa só o aspecto clínico, mas também o aspecto quer dizer, o diagnóstico complementado pela ressonância magnética, angiorressonância, angiotaque, que nos diz inclusivamente o que é que devemos fazer. E é preciso cuidado, porque não nos devemos satisfazer com uma opinião. Devemos ouvir várias opiniões de cirurgiões vasculares, de cirurgião vascular, de cirurgião plástico, de ortopedista. Muitas vezes interferem com muitas especialidades. Isto é uma situação interdisciplinar, multidisciplinar. Vamos é melhor para acompanharmos, portanto, com mais cuidado e também para aproveitarmos melhor o tempo. Portanto, depois já sabes se o tempo se consome rapidamente. Acaba-se. Ora bem. Portanto, são pouco comuns e confundem-se muitas vezes com hemangioma. Portanto, elas surgem no decorrer da vida, vão aumentando progressivamente, embora à nascença já esteja o plano quase definido. Pode passar? Portanto, vamos ver o diagnóstico, 90% dos casos, é clínico. Passamos então a algum problema? Sim. Não, pode prosseguir. Portanto, em 90%. Mas, no entanto, servimos de ataque, de angiotaque, da ressonância magnética, não é verdade, que auxiliam no planeamento terapêutico, como disse há bocado. Pode passar? Portanto, realmente, nós não sabemos a que é devido. Qual é a origem? A origem é provavelmente genética, como já dissemos da outra vez, não é verdade? Mas, realmente, efetivamente, a etiologia é desconhecida. Porque se conhecêssemos, nós iríamos atacar a etiologia, mas que é impossível. Os corpos todos perfeitos. Só vamos contornar as dificuldades daquilo que nos aparece. Portanto, ou fístulas, ou hemangiomas, ou varizes, nós vamos corrigir essas alterações.
o hemangioma, que é muitas vezes com aparência de mancha de vinho do Porto. Nós vamos ver que é facilmente tratável, mas deixar andar até vários anos. Até pode ocorrer o seu desaparecimento? Exatamente, podem desaparecer. E mesmo quando não desaparece, o tratamento é muito mais facilitado, muito mais fácil do que as malformações vasculares. Pode passar? E nós vemos, esta imagem eu já mostrei, que isto é o pior que pode acontecer, não é verdade? Portanto, estas imagens aparecem muitas vezes. E agora foram difundidas até recentemente. Exatamente, como já vimos na semana passada. Vamos passar. Estas são as verdadeiras malformações que nós vemos. Portanto, isto atinge geralmente um membro ou uma parte do corpo. Geralmente atinge uma metade do corpo. São estas manchas que são cianóticas normalmente e que têm no seu interior, portanto, o que é que as sustenta? O que é que dá esta cor, esta vivacidade? É a comunicação entre artéria e veia. A artéria que, passando para a veia, depois torna mais perceptível isto. Aí é que dificulta o tratamento. Pode passar? Nós vemos estas imagens também gravíssimas, mas quando são localizadas, o tratamento é muito fácil. Sim. E quando atingem grandes dimensões exatamente. Nós já falamos que estes podem ser muitas vezes hemangiomas que hoje em dia se tratam facilmente com um medicamento, como nós até chamamos a atenção, o propanolol, que é uma revelação muito recente. Estas são as tais fístulas arteriovenosas que nós vemos aí, portanto, a comunicação de uma artéria com uma veia, na verdade, e depois estão a ver aí estas imagens. Aqui no solo do pé, não é? No solo do pé ficam túrgidas e dão dores muitas vezes. Só do lado do pé também, não é? Só no pé, não é? Só no pé. Só num pé, porque o outro fica ileso. Pode passar? Que também não há conhecimento de só ocorrer porque é que também não sabe. Também não sabe. Não. E agora, está aqui demonstrado realmente o que é que se passa, não é verdade? E qual o tratamento? Nós vimos que muitas vezes o grande tratamento que nós devemos optar muitas vezes é compressão elástica, porque o tratamento conservador é o melhor se não soubermos realmente a resolução efetiva do caso, não é verdade? Porque uma cirurgia mal feita depois complica o tratamento. Muito bem, é isso mesmo, porque a complicação que resulta do mau tratamento é o pior que pode acontecer. Pior ainda. Como costuma dizer o povo, é pior ainda do que o soneto. Que o soneto, é evidente. Aqui, portanto, vemos uma situação que se chama a doença de Klippel-Trenaunay, também com fístulas arteriovenosas, e que realmente muitas vezes quem não souber a origem disso, há uma tendência para corrigir as varizes. Mas não, essas varizes são diferentes das outras que nós conhecemos. Pode passar? Que não devem. Este é o outro caso também extremo, muito complicado também de fístulas arteriovenosas do membro superior. Pode passar? E agora, portanto, vejam que realmente esta atitude de pensar em tratar tem que multidisciplinar, não é? Exatamente, a opinião de muitos médicos, desde a cirurgia vascular, cirurgia plástica, maxilofacial, ortopedia, cardiologia e radiologia de intervenção, que hoje em dia atua também, de acordo, e os cirurgiões vasculares também, através de pequenos catetas que vão até ao fim e fazem a embolização, como nós vamos ver. Hemangiomas, portanto, como dissemos, só 10% necessitam de tratamento cirúrgico. Os outros é que mais de 50% são realmente venosas. O que é melhor são os chamados de baixo fluxo. Baixo fluxo. Pode passar? Um tratamento cirúrgico, como dissemos, e como disse a Sónia, realmente a pior emenda que o soneto, na verdade, um tratamento posterior, já com um tratamento anterior mal feito, é realmente um desastre muito difícil de se recuperar. Pode passar? E aqui vemos este estudo é um sucesso, realmente é um sucesso porque o tratamento já introduzido através deste propanolol, que é um beta-bloqueante que é um medicamento exatamente dado a crianças que resultam num tratamento efetivo, como vemos, a resolução do problema. Pode passar?
E aqui, realmente, a embolização. Este é um dos aspectos, casos extremos, em que nós introduzimos materiais, portanto, ou álcool, ou realmente substâncias, através de um catéter que vai obliterar uma artéria que faz a comunicação entre artéria e veia, portanto, chama-se embolização. Pode passar? Aqui, outra embolização, como vemos, portanto, de um lado e do outro, não é verdade? A introduzir o catéter vai atingir o sítio que queremos obliterar, obliteramos e depois a árvore fica livre e resolve-se o problema. Pode passar? Pode passar agora? Pode comportar-se de modo normal. Exatamente. Este é um tratamento que nós fazemos a excisão do próprio. Quando os tumores são muito localizados, faz-se a exército, se possível, exército. Com laser, depois, com laser, exatamente, a composição, como vemos, depois esta pele é epidermizada, deu para retirar aquele... Como são em crianças... Podemos considerar aqui um tumor? É um tumor, sim, mesmo, tumor vascular. Tumor vascular, muito bem. Pode passar? Já passámos já está quase. Aqui outro, portanto, que parecia uma situação muito grave numa mulher, que realmente quase está totalmente resolvida. O rosto ainda é mais traumatizado. Ainda mais. Não, mas melhores de resolução. Mas é mais traumatizante porque até aos 70, não é? Exatamente. Sob o ponto de vista cosmético, é um desastre. Pode passar? E aqui outro hemangioma, realmente vejo como se consegue realmente resolver apenas com o laser. Este laser, mas um laser óptico, portanto, de pulsão. Pode passar? Diretamente localizado sobre as partes dilatadas capilares e venosos. Pode passar? Portanto, aqui a junção de um tratamento com laser e um tratamento depois de cirurgia plástica com plastia. Portanto esta associação não é multidisciplinar. Exatamente. Isto é para mostrar que realmente há situações em que nós podemos resolver, mas há outras que não, que é o melhor tratamento conservador. Pode passar? E aqui também outro estado de embolização que se faz, portanto, através de um catéter e depois também com laser a cobertura na parte mais superficial através do laser. Pode passar? Isto só prova que ainda que a medicina tem muito para andar. Muito para andar, exatamente. E aqui há um tratamento, aliás, introduzido por um italiano, portanto, através de uma escleroterapia com espuma. Faz-se, portanto, o material, portanto, o produto esclerosante é transformado em espuma e depois injetado nos vasos e eles desaparecem, portanto, através quando é incrível. Exatamente. É incrível. Pode passar? E aqui o outro, mas sempre acompanhado pelo Doppler. Sim, Doppler enfia... Nós já aprendemos sempre essa técnica. Ecodoppler. Pode passar? Aqui são vários aspectos que nós podemos aqui imaginar e que já foram tratados. Pode passar? Pode passar. Aqui também, portanto, vêm tumores vasculares muito irrigados, que depois, e este era uma úlcera por fístula arteriovenosa. Isto que aqui vemos era uma úlcera, exatamente essa angiografia é desse. Exatamente. Perspectiva daquele pé. Exatamente, através da embolização nós conseguimos eliminar a fístula e a ferida cura-se através deste tratamento. Pode passar? Portanto, a terapêutica com drogas anti-angiogénicas, nova revelação, que nós, eu poderia dizer que está no campo experimental, mas que realmente poderá trazer uma muito melhor qualidade de vida, porque estas drogas anti-angiogénicas têm provado realmente uma diminuição da proliferação dos tecidos. Mas muitas vezes as designações que são utilizadas podem causar confusão a quem nos vê o programa. Angiogénicas. Quando falamos de drogas, estamos a falar de medicamentos. Medicamentos anti-angiogénicos.
claro, não é droga, por amor de Deus. Portanto, dá melhor qualidade de vida por menor agressão. Pode passar. E agora, para terminarmos, a Vila Vicêncio, que é um cirurgião vascular que realmente dizia que o tratamento dos diferentes tipos de malformações vasculares requerem conhecimento da patologia. É o que eu digo. É preciso conhecer, é preciso definir realmente o que vamos fazer. Não é verdade? Bom senso, experiência e multidisciplinaridade. E no caso dos doentes também alguma paciência a acrescentar muita paciência. Aquelas características que querem o problema resolvido imediatamente. São os pais muito aflitos com as situações dos filhos. É preciso paciência e não aceitarem logo uma terapêutica. Deve-se ouvir vários cirurgiões, várias opiniões e só depois utilizar uma só. E, em alguns casos, inclusivamente, deixar que as crianças vivam durante mais um período de tempo para se poder atuar ainda melhor. Professor, Feliz Natal! Era isso, eu queria aproveitar este pequeno momento para desejar, em primeiro lugar, aquele casal simpático. Obrigado. A Sónia, que é uma simpatia com quem gosto imenso de estar. Muito obrigada, igualmente. O Jorge Gabriel, que só difere do clube. E hoje, inclusive, trouxeram uma canção de Sporting. E a todos os espectadores, um bom Natal. Feliz Natal também. E para os seus doentes também, que visitam diariamente e que acompanham a Praça da Alegria. Só para prejudicarem o negócio. Claro, que é para não ter trabalho nenhum. Prefiro. É melhor, não é? É melhor.